O que aconteceu neste voo simplesmente não deveria ter sido possível. A sequência de eventos necessária para criar esse pesadelo era tão absurda que ninguém acreditaria se não fosse pelo fato de que realmente aconteceu. Fique ligado. A história que estou prestes a explicar começou como um voo completamente normal, com a companhia aérea de bandeira sul-coreana, Korean Air. Entre suas muitas rotas, a Korean Air opera um serviço regular de passageiros do Aeroporto Internacional de Incheon, em Seul, até o Aeroporto Internacional de Mactan-Cebu, na ilha filipina de Cebu. E no dia 23 de outubro de 2022, o voo era operado por um Airbus A300 e 30 widebody de 24 anos modelo, reconhecido por sua confiabilidade há décadas. O comandante deste voo, com 52 anos, conhecia o A300 e 30 melhor que a maioria. Ele acumulou cerca de 13 mil horas de voo, sendo mais de 9.200 no A300 e 30. Isso significava que ele passou quase toda a sua carreira de piloto nele. Seu copiloto naquele dia tinha 37 anos e era bem menos experiente. Ele acumulou cerca de 1.600 horas de voo, sendo pouco mais de 1.000 no A330. Mesmo sem muita experiência, ele voou a maior parte da carreira nessa incrível aeronave antiga. Agora, além dos dois pilotos, havia 9 comissários e 162 passageiros no voo, totalizando 173 pessoas a bordo. Antes do voo, a tripulação revisou a documentação de despacho, o diário técnico e as condições meteorológicas. A previsão mostrava que as condições estariam boas na maior parte da rota, mas parecia que haveria alguns cumulonimbus, células de tempestade, estariam na região de Cebu, perto do horário previsto de chegada, pouco após as 22 horas locais, com tempestades ao redor. Os pilotos optaram por uma aproximação RNP no aeroporto de Mactan-Cebu, pois o ILS estava inoperante. Eles também teriam previsto turbulência, baixa visibilidade e até uma alternativa caso as condições piorassem muito. É sempre bastante complicado planejar chegadas ao redor de tempestades, pois o tempo pode estar completamente bom, mas também pode ficar bem abaixo dos mínimos para pouso, dependendo de onde essas células de tempestade aparecem. Nessas situações, nós pilotos normalmente acrescentamos de 15 a 20 minutos extras de combustível para esperar uma tempestade passar. Mas neste caso, as condições não eram ruins o bastante para impedir o despacho da tripulação. O diário técnico também indicava a ausência de problemas na aeronave, o que significava que, por volta das 18 horas e 5 minutos, horário das Filipinas, o voo 631 da Korean Air alinhou-se na pista do aeroporto de Seul-Incheon e então decolou, normalmente subindo para o céu ao entardecer, com o comandante atuando como piloto em comando e o primeiro oficial como piloto monitorando. Mas esses pilotos não faziam ideia de que, no interior do sistema hidráulico do Airbus A330, uma falha estava à espreita, uma que não estava registrada no diário técnico ou em outro lugar. Na verdade, ninguém sabia que tal falha podia ocorrer até após este voo. De qualquer forma, esse problema, que logo será importante na história, estava ligado ao sistema hidráulico de freios alternativo. Então, antes de continuarmos, provavelmente deveríamos dar uma olhada no que isso realmente é. O Airbus A330 tem 2 sistemas de freios, normal e alternativo, garantindo redundância ao usar 2 sistemas hidráulicos distintos. Como outros aviões comerciais, o A330 tem vários sistemas hidráulicos independentes. Para garantir que sistemas críticos das aeronaves Airbus continuem operando mesmo com falhas, eles são identificados pelas cores verde, azul e amarela. E no caso dos freios normais, o sistema verde é normalmente utilizado, mas se esse sistema falhar, então o sistema azul assume. A frenagem pelo sistema verde é chamada de normal, enquanto pelo sistema azul é chamada de alternativa. Agora, a estrutura básica de qualquer sistema hidráulico inclui vários elementos diferentes, cujas funções precisamos realmente entender aqui, para que essa explicação faça sentido. A pressão no sistema é gerada por uma bomba que move o fluido pelas linhas hidráulicas,
sendo o fluido fornecido por um reservatório. A linha que alimenta o fluido hidráulico do reservatório para uma válvula ou um atuador é chamada de linha de serviço. E, por outro lado, a linha que leva o fluido hidráulico de volta ao reservatório após os atuadores é chamada de linha de retorno. Assim, um sistema hidráulico se assemelha a um circuito elétrico. O fluido sai do reservatório por um atuador que move itens como freios ou flaps e retorna ao reservatório pela linha de retorno. Agora, há muitos componentes diferentes pelos quais o fluido hidráulico passa a caminho dos freios. Neste caso, e o que precisamos mencionar aqui é um dispositivo chamado módulo hidráulico de estacionamento. Esse módulo é a primeira etapa do fluido hidráulico ao sair do reservatório para os freios, e sua finalidade é desviar parte do fluido hidráulico para os acumuladores, a fim de fornecer pressão para o freio de estacionamento e o freio de emergência. Quando não há energia no sistema, essa é uma função muito importante. Mas quando estamos falando sobre desviar alguma coisa, você sabia que seus dados pessoais, como telefone, e-mail e contatos, provavelmente estão sendo vendidos online ao maior lance neste momento? Por isso, você recebe mais e-mails de phishing, spam e ligações automáticas. Isso é feito por entidades legais conhecidas como corretores de dados. Agora, a boa notícia é que, como isso é completamente legal, também pode ser interrompido. E é aí que entra o patrocinador de hoje, Incogni. A Incogni rastreia e força esses corretores de dados a parar de vender seus dados imediatamente. E quando eu testei o serviço, fiquei sinceramente surpreso ao ver que meus dados estavam sendo vendidos por mais de 100 desses corretores. Teria levado semanas para eu rastreá-los sozinho, isso se eu soubesse como fazer. Com o Incogni foi super fácil, e o melhor é que ele segue rodando em segundo plano, protegendo meus dados enquanto foco em fazer esse tipo de vídeo para você. O Incogni também vai continuar com você e manter a internet livre dos seus dados enquanto você permanecer com eles. E se você quiser dar esse passo e começar a proteger sua privacidade digital, o Incogni tem uma oferta incrível para você. Meus espectadores, é só usar a câmera do seu celular e escanear esse código QR ou acessar incogni.com/pilot e usar o código PILOT. Isso vai te dar 60% de desconto no plano anual, o que é muito bom. Obrigado, Incogni. Agora vamos voltar para o vídeo. Já falei do sistema de estacionamento e frenagem de emergência. Mas agora quero destacar um pequeno recurso de segurança do estacionamento. O coletor hidráulico, chamado de válvula de alívio de pressão, ou PRV. A PRV é projetada para evitar danos ao sistema hidráulico em caso de sobrepressão, o que pode ocorrer se houver um bloqueio que impeça o fluido de alcançar a linha de retorno, por exemplo. Assim, quando a pressão no lado de serviço da PRV atinge um valor suficientemente acima da pressão normal de operação do sistema, essa válvula se abrirá, liberando fluido hidráulico diretamente do coletor hidráulico de estacionamento para a linha de retorno, onde então ele retorna ao reservatório. Isso parecia inofensivo, mas ninguém sabia que nessa aeronave a PRV tinha sido danificada em algum momento dos 24 anos de serviço. Ninguém sabe quando e como. Esse dano, em combinação com uma mola solta, permitiu que a PRV abrisse quando a pressão de serviço estava igual à pressão normal de operação, o que basicamente significava o tempo todo. E nessa condição, a PRV vazava fluido hidráulico de volta para a linha de retorno a uma taxa de cerca de meio litro por minuto. Sei que você pode pensar, como um vazamento hidráulico desses continuou sem ser notado? E a resposta para isso é que esse era um vazamento interno, e como ele estava apenas vazando de volta para a linha de retorno, o fluido hidráulico nunca chegou a sair do sistema. O único efeito desse vazamento seria aumentar a perda de pressão no acumulador de freio. Quando a aeronave está estacionada, os acumuladores de freio armazenam pressão hidráulica gerada pelas bombas para manter a pressão no freio de estacionamento. Depois que a energia elétrica da aeronave é desligada, essa pressão se dissipa naturalmente em algumas horas. Por isso, ao estacionar uma aeronave à noite, devemos colocar calços nas rodas para evitar que ela se mova. Quando os freios liberam, o fluido hidráulico dos acumuladores precisa passar pelo coletor de estacionamento,
mas parte vazava para o reservatório por uma válvula de alívio solta, fazendo a pressão do acumulador cair mais rápido. Como já era esperada a perda de pressão do acumulador, ninguém monitorava a velocidade desse processo. Não havia praticamente nenhuma maneira para os pilotos ou engenheiros perceberem que a pressão nesta aeronave estava caindo mais rápido do que o normal. Se a pressão do acumulador de freio estivesse baixa, ao ligar o avião novamente, o procedimento padrão no Airbus A330 era simplesmente ligar as bombas hidráulicas e repressurizar os acumuladores, o que é algo totalmente normal de se fazer antes do primeiro voo do dia. E certamente não havia qualquer exigência de relatar essa baixa pressão do acumulador no diário técnico. Na verdade, provavelmente seria estranho fazer isso. Assim, não havia indicação para a tripulação acionar a manutenção, verificar a válvula de alívio de pressão, PRV, e sua pressão de abertura não fazia parte da manutenção rotineira do Airbus A330. Assim, ela só seria verificada se alguém relatasse um problema, o que, pelos motivos já explicados, ninguém faria. Então, sabendo disso, agora você pode perceber como uma falha como essa pode permanecer latente dentro do sistema por anos, talvez até décadas. Basicamente, apenas esperando para se tornar relevante de alguma forma, e logo se tornaria. A bordo do voo 631, tudo parecia perfeitamente normal, enquanto a tripulação monitorava a aeronave durante a fase de cruzeiro, e logo começou a se preparar para a aproximação em Cebu. Ao se aproximarem, o vento favorecia a pista 04, e a tripulação fez o briefing para a aproximação Required Navigation Performance. Enquanto desciam, antes de iniciarem a aproximação, o controle de tráfego aéreo avisou que o vento mudou de repente, favorecendo a pista oposta, 22 no caso. Isso é comum durante tempestades na região, pois elas mudam rapidamente a intensidade e direção do vento. Os pilotos concordaram em mudar para a pista 22, para evitar pousar com vento de cauda. Após revisar rapidamente o briefing, eles receberam vetoração radar e logo interceptaram o curso e a aproximação para a pista 22 com sucesso. Apesar da escuridão e do mau tempo, logo avistaram a pista antes do ponto de decisão, de altura, e, portanto, o comandante decidiu continuar a aproximação. Então, a uma altitude baixa, uma forte chuva passou à frente, fazendo a tripulação perder totalmente a visão da pista. O comandante reagiu imediatamente, executando uma arremetida que foi realizada perfeitamente, de acordo com os procedimentos publicados. Após concluir a checklist e falar com a tripulação e passageiros, os pilotos logo foram vetorados de volta para o início da aproximação para tentar novamente. Isso, aliás, é por isso que é uma boa ideia levar combustível extra nessas circunstâncias de tempestade. É realmente bom ter a opção de voar várias aproximações diferentes, já que as nuvens de tempestade costumam sair do caminho relativamente rápido. O voo 63 logo retomou a aproximação Required Navigation Performance e iniciou a descida para a pista 22. Outra célula de tempestade se aproximava do aeroporto, fazendo a aproximação dar errado novamente. A uma altitude baixa, ao realizar uma aproximação, sempre precisamos manter certos critérios de estabilização para garantir que estamos no caminho certo para um pouso seguro e controlado. Isso significa que na aproximação, abaixo de 1000 pés em nuvens, ou até 500 pés em condições visuais, a aeronave deve estar configurada para o pouso, potência ajustada, bem posicionada, com velocidade e taxa de descida corretas na rampa de planeio, sem grandes correções para manter o curso até a zona de toque. Agora, pode ser um pouco complicado cumprir esse último ponto quando há ventos fortes ou turbulência, como foi neste caso, principalmente após desligar o piloto automático, o que fazemos pouco antes dos mínimos. Se o vento tira o avião da rampa de planeio, instintivamente usamos os comandos para voltar à rampa. Mas ao fazermos isso, é fácil corrigir demais, pois os ventos mudam mais rápido que o avião responde. Isso pode, por sua vez, levar o piloto a ficar perseguindo a rampa de planeio, subindo e descendo repetidamente em relação a ela devido aos comandos estarem fora de fase com a turbulência ou a inércia da aeronave. Para evitar isso, uma técnica é mirar numa razão de descida de cerca de 750 pés por minuto, mas se isso não for suficiente, bem, então normalmente é melhor simplesmente arremeter.
Mas pode ser difícil suprimir o instinto de perseguir a rampa de planeio. Vale lembrar que, apesar da experiência, este comandante focou a carreira em voos de longa distância. Então, ele talvez não tivesse tanta experiência em pousos quanto o número de horas de voo sugeria. Quando o voo 631 começou a segunda aproximação, o comandante desligou o piloto automático como de costume, mas logo enfrentou forte turbulência a 300 pés do solo. Isso é cerca de 25 segundos antes do toque na pista. Com ventos fortes empurrando a aeronave abaixo da rampa de planeio, ele puxou instintivamente o manche, fazendo o avião subir acima da rampa quando a rajada cessou. Ele reagiu, empurrando o manche para frente para baixar o nariz da aeronave, o que fez a razão de descida aumentar para 1000 pés por minuto, um pouco mais do que queremos em uma altitude tão baixa. Isso fez o avião ficar rapidamente abaixo da rampa de planeio. Então, a 150 pés, o comandante puxou o manche para corrigir. Mas, nesse momento, o vento mudou repentinamente de vento de través para vento de cauda, acompanhado por uma corrente descendente, com uma velocidade de cerca de 500 pés por minuto. Assim, o comando de arfagem aplicado não foi suficiente para reduzir a descida, deixando claro que a aproximação não estava mais estabilizada. O copiloto, ao notar a rápida descida nos instrumentos, alertou: razão de descida, arremeta como deveria fazer nessa situação. Fora, as luzes Precision Approach Path Indicator exibiam 4 vermelhas intensas, sinalizando que estavam perigosamente baixos. Logo depois, o sistema de aviso de proximidade do solo alertou sobre a razão de descida. Quando o comandante puxou o manche e avançou as alavancas, iniciou a arremetida. Quando o copiloto anunciou a arremetida, estavam a menos de 75 pés do solo, e simplesmente não havia altitude suficiente para conseguir fazer isso, sem primeiro tocar o solo. Se a tripulação tivesse iniciado a arremetida 1 segundo antes, nenhum evento subsequente teria ocorrido, mostrando como as margens são pequenas perto do toque. É por isso que é tão importante sempre seguir os critérios de aproximação estabilizada abaixo de 500 pés. Agora, eu acho que os pilotos estavam fazendo o melhor que podiam aqui e também reagiram de forma razoavelmente rápida. Mas, infelizmente, na aviação, às vezes frações de segundo realmente fazem diferença. Enquanto os motores aceleravam para o empuxo de arremetida, o voo 631 tocou o solo com o trem principal poucos metros antes da pista 22. A borda da pista estava mais alta que a grama ao redor por erosão e falta de manutenção, e isso havia criado um degrau acentuado de cerca de 15 centímetros de altura. O que isso significava era que, quando o voo 631 tocou o solo, o trem de pouso principal direito bateu diretamente nesse degrau, enviando um choque enorme por toda a aeronave. O impacto empurrou o amortecedor do trem de pouso principal direito totalmente para cima, até o batente. Ainda assim, a colisão foi tão violenta que superou o que o trem de pouso podia suportar. Como em muitos aviões modernos, o A330 tem trem de pouso principal articulado. Trens que se inclinam para que o par traseiro de rodas toque a pista primeiro, seguido pelo par dianteiro, o que ajuda a tornar o pouso mais suave. Esse sistema de inclinação é controlado por um atuador hidráulico que move articulações ligadas à traseira da viga do trem. Quando o trem de pouso atingiu o degrau, a traseira foi empurrada para cima tão forte que puxou o mecanismo de articulação além do limite, fazendo as articulações inferiores se partirem ao meio. Assim, a ponta dianteira do trem de pouso subiu até bater na estrutura, fazendo-o balançar para o outro lado. Quando o avião decolou, a extremidade traseira, com as rodas traseiras acopladas a ela, agora balançou para cima, além do seu limite máximo de movimento, até que bateu com força em vários componentes cruciais, incluindo o coletor de freio e as linhas hidráulicas, tanto do sistema azul quanto do sistema verde. Esse movimento excessivo também arrancou vários chicotes elétricos que levavam a fiação de todos os principais sensores do trem de pouso direito, incluindo aqueles que medem o RPM das rodas, peso sobre as rodas e a posição real do bogie. Após saltar de volta ao ar, a tripulação completou o procedimento de arremetida e subiu para uma altitude segura. Eles sabiam que tocaram a pista rapidamente,
mas não sabiam que a aeronave estava gravemente danificada. Isso ocorria porque, para evitar distrações nas fases críticas do voo, todos os avisos, exceto os mais graves, são inibidos abaixo de 1.500 pés. Porém, ao passarem de 1.500 pés, diversas mensagens de falha surgiram de repente no monitor centralizado da aeronave, o ECAM Monitor. Isso finalmente os fez perceber a extensão dos problemas que enfrentavam. Seguindo os procedimentos padrão, o comandante solicitou as ações do ECAM Monitor e o copiloto iniciou a leitura do primeiro item, trem de pouso LGCIU 1 e 2. Isso indicava problemas nas duas unidades da interface de controle do trem de pouso. São dois computadores redundantes que reúnem dados do trem de pouso, repassam essas informações a outros computadores e enviam comandos aos sistemas de controle do trem de pouso. As LGCIUs recebiam dados de sensores independentes e chicotes elétricos em cada bougie do trem de pouso. Mas, neste caso, o impacto severo no trem de pouso principal direito desconectou os chicotes elétricos que forneciam dados dos sensores para ambas as LGCIUs. Isso significava que agora eles não podiam mais saber se o trem de pouso principal direito estava recolhido, baixado, em que posição o bogie estava, se estava no solo ou se as rodas giravam. E essa falta de entradas foi o que acionou as mensagens de falha da LGCIU que agora apareciam no ECAM. Como as LGCIUs não podiam identificar se o trem de pouso direito estava recolhido ou baixado quando o copiloto acionou a alavanca para cima. Durante a arremetida, o trem de pouso não recolheu e continuou abaixado, mas os pilotos não sabiam disso, embora alguém possa achar óbvia a ausência do som do trem de pouso. Em situações com várias distrações, é mais fácil notar algo presente que não deveria estar do que perceber a ausência de algo que deveria estar lá. Se os pilotos tivessem verificado o consumo de combustível, perceberiam que estava bem acima do esperado, mas isso não ocorreu. Ainda assim, lendo as ações do Electronic Centralized Aircraft Monitor para as falhas do LGCIU, o copiloto declarou: para pouso com extensão do trem de pouso, tente a extensão normal, se falhar, só a extensão do trem de pouso por gravidade. A tripulação, então, rolou para baixo para revelar os próximos avisos do ECAM, desta vez falha do freio normal e falha do anti-skid. Voltando aos freios normais e alternativos, os normais usam recursos de segurança como auto-brakes e anti-skid, mas a frenagem alternativa é manual, com pouca ou nenhuma proteção automatizada. O sistema anti-skid, que é semelhante ao sistema ABS do seu carro, compara as rotações por minuto das rodas com a velocidade no solo da aeronave para detectar um deslizamento. Ele libera a pressão do freio ao detectar deslizamento, permitindo que a roda pare e maximizando a eficiência da frenagem. Mas a desconexão dos chicotes de fiação da LGCIU resultou na perda de dados dos 4 tacômetros das rodas principais direitas, o que, por sua vez, desativou o sistema anti-skid, já que ele não conseguia determinar se as rodas estavam girando ou não. A perda da proteção anti-skid provocou automaticamente a troca da frenagem normal para a alternativa, sem anti-skid, e foi isso que agora gerou a falha de freio normal. Mensagem ECAM que mencionei antes. Quando essa mensagem apareceu, o comandante afirmou que estava preocupado com os freios, e o copiloto leu as ações associadas do ECAM. Alertou os pilotos para não aplicarem mais de 1000 psi de pressão nos freios com os pedais, evitando derrapagem. Agora, se você acha que isso já começa a parecer ruim, espere só, porque isso nem chegava perto do fim dos efeitos colaterais desse dano no trem de pouso. Em breve, outra mensagem do ECAM alertou os pilotos sobre falha no reversor de empuxo, impedindo seu uso durante o pouso. E isso, por sua vez, havia sido causado pela perda de todos os sensores de peso nas rodas. Para o trem de pouso principal direito, veja, quando há uma discrepância entre as indicações de peso nas rodas do trem de pouso principal direito e esquerdo, os computadores de voo devem assumir que o avião ainda está no ar. E por causa disso, eles também precisam bloquear os reversores de empuxo para evitar que um único sensor de peso na roda com defeito leve ao acionamento do reversor em voo. Mas isso também significava que os computadores continuariam no modo de voo
após o avião pousar. Isso também evitaria o acionamento dos spoilers de solo do A330. Como os reversores de empuxo, os spoilers de solo, os spoilers só devem ser usados no solo. Então, se os computadores não conseguem determinar que o avião está no solo, os spoilers não podem ser usados. E isso, obviamente, vai aumentar significativamente a distância necessária para parar, já que os freios são muito menos eficazes sem os spoilers trazendo o peso para baixo. Imagino que muitos de vocês estejam se aproximando da tela agora, percebendo para onde isso está indo. Mas espere, fica ainda mais insano. O voo 631 agora havia perdido a frenagem normal, os freios externos antideslizantes, reversores de empuxo e spoilers de solo, restando apenas o sistema de frenagem manual alternativo como única opção disponível. Não surpreende que o comandante estivesse preocupado, embora eu duvide que entendesse tudo naquele momento. De qualquer forma, para mais informações, ele contatou o Centro de Controle de Manutenção da Korean Air e listou todos os avisos recebidos. Os pilotos também debateram se tocaram o solo dentro ou fora da pista, sem chegar a uma conclusão definitiva. Após algum tempo, e seguindo os procedimentos, passaram a aceitar vetoração do controle de tráfego aéreo para a nova aproximação. Agora, a primeira coisa que os pilotos fizeram durante essa terceira aproximação foi testar se o trem de pouso poderia ser baixado, ainda sem saber que ele já estava, na verdade, abaixado. O copiloto acionou o mecanismo alternativo para liberar o trem de pouso por gravidade, fazendo o trem principal esquerdo e o de nariz baixarem. As luzes de travamento acenderam, exceto a do trem principal direito, embora ele já estivesse abaixado e travado. A razão para essa discrepância era simplesmente que não havia dados vindos dos sensores de posição do trem principal direito, e ao perceber a luz ausente, o comandante perguntou por que o trem de pouso não estava baixando, mas o copiloto não sabia mais do que o comandante. Então ele só pôde afirmar que uma das luzes não acendeu. O comandante instruiu o copiloto a pedir afastamento da aproximação e solicitou autorização para uma órbita de espera no ponto Almar. Enquanto tentavam resolver esse problema, o controle de tráfego aéreo respondeu e instruiu-os a subir para 4.000 pés e depois seguir direto para Almar, o que a tripulação fez em seguida. Ao entrar na órbita de espera, o comandante avisou a manutenção da Korean Air que tentou a extensão por gravidade, mas o trem de pouso principal direito indicava condição insegura. E enquanto ele fazia isso, ao mesmo tempo, o copiloto procurou proativamente o procedimento de emergência para pouso com trem de pouso anormal e começou a ler os passos que eles precisavam seguir. Isso incluía desligar o motor do lado do trem de pouso que falhou usando o interruptor MEST imediatamente após o toque na pista, a fim de minimizar os danos caso o motor entre em contato com o solo após o colapso do trem de pouso. Após revisarem todas as etapas do procedimento, o comandante chamou o chefe de cabine para avisar a tripulação sobre o pouso de emergência e informar que daria o comando de proteção 1 minuto antes do toque. Ele então também chamou as operações da Korean Air e informou que eles estavam fazendo um pouso de emergência com o trem de pouso principal direito em condição insegura. Por fim, ele contatou o controle de tráfego aéreo. Mayday, 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 Korean 631, trem de pouso inseguro. Vamos fazer uma aproximação para pouso de emergência. Por favor, prepare-se. Agora, quero tirar alguns segundos aqui apenas para destacar que todas as ações da tripulação de voo foram bastante profissionais. Um bom exemplo de como lidar com uma situação como esta. Sim, esses problemas foram causados em parte pelos pilotos, mas ao enfrentá-los, seguiram os procedimentos, mantiveram todos informados e não se precipitaram. Muito bom. De todo modo, o comandante ficou no rádio com o controle de operações para finalizar os planos de contingência antes da próxima aproximação. E nessa conversa, a tripulação e o setor de operações discutiram a possibilidade de alternar para Davao, na ilha sul de Mindanao, onde o tempo estava um pouco melhor, segundo relatos. Mas no final, o comandante decidiu que ainda tinham bastante combustível, então poderiam tentar pelo menos mais uma aproximação antes. Agora, uma das coisas que os pilotos não levaram em consideração ao tomar essa decisão foi o fato de que agora estavam consumindo combustível a uma taxa muito maior
com o trem de pouso estendido, e também que ele nunca chegou a retrair após a última arremetida, então era provável que não retrairia após uma próxima arremetida também. O relatório não disse se havia combustível para voar até Davao com o trem de pouso estendido, mas considerando que eles haviam abastecido com bastante combustível extra em Seul devido ao mau tempo esperado, é possível que conseguissem. No entanto, permanecer para mais uma aproximação seria muito mais importante do que se imaginava, como você verá em breve. De qualquer forma, a essa altura, a tripulação sabia que pousaria com vários freios inoperantes. Eles ainda achavam que conseguiriam parar na longa pista de Cebu, com 10.860 pés, utilizando freios alternativos ou de emergência. Mas o que eles não sabiam era que os sistemas hidráulicos, que normalmente operam esses freios, também estavam comprometidos. Veja, os freios alternativos utilizam o sistema hidráulico azul, que foi comprometido quando o bogue articulado ultrapassou seu limite máximo de rotação. Atualmente, aeronaves modernas devem ter pontos de corte hidráulicos ou fusíveis que limitam danos de vazamentos antes que drenem todo o sistema. E esse também foi o caso aqui. Essas válvulas de segurança devem ser ativadas se o fluido hidráulico estiver vazando a uma taxa de pelo menos 12 litros por minuto, o que ainda não havia acontecido, porque não havia fluido hidráulico nas linhas de freio, graças a um dispositivo chamado válvula de distribuição dupla de freio, ou BDDV. A BDDV fornece pressão hidráulica para as linhas de freio apenas quando a frenagem está sendo aplicada ativamente, o que, neste caso, deveria ter evitado qualquer vazamento antes da aeronave realmente tocar o solo. Então, quando os pilotos pressionam os pedais de freio, o que deveria acontecer é que a BDDV libera fluido nas linhas rompidas. O vazamento logo passou de 12 litros por minuto, levando as válvulas de segurança a cortar o fluxo para o trem de pouso principal direito. Como o vazamento estaria contido e ainda haveria fluido, os freios do trem de pouso principal esquerdo continuariam funcionando. Inteligente, não é? Sim, mas é bem difícil parar usando os freios apenas de um lado. A frenagem máxima assimétrica pode causar perda de controle direcional, pois o leme perde autoridade durante a rolagem. Assim, com a pressão de freio utilizável à esquerda limitada, sem spoilers nem reversores, cálculos posteriores mostraram que a pista em Cebu era, na verdade, um pouco curta demais. Mas se esse cenário calculado fosse o que realmente tivesse acontecido, o avião teria apenas saído levemente da pista. Provavelmente teria sido rebocado da grama ao portão. E este vídeo talvez nunca tivesse sido feito, e esta aeronave provavelmente ainda estaria em operação agora. Mas em vez disso, o que fez essa situação passar de muito ruim para catastrófica foi aquela pequena, insidiosa e latente falha de que falei para você no começo. Lembra daquela pequena válvula de alívio de pressão com vazamento agora? Essa válvula vazava meio litro de fluido hidráulico por minuto para a linha de retorno há anos. Mas quando esse pouso brusco quebrou algumas linhas hidráulicas azuis no trem de pouso principal direito, algo mudou. Veja, quando o sistema está totalmente pressurizado, o fluido hidráulico que entra na linha de retorno vai para o reservatório, porque é para lá que tudo normalmente flui. Mas quando a linha de retorno foi rompida na altura dos freios, de repente, todo o trecho dos freios até o reservatório ficou aberto para o exterior, reduzindo sua pressão interna até a pressão atmosférica ambiente. Assim, quando o fluido hidráulico escapava da válvula de alívio de pressão, ia para a região de baixa pressão, não mais retornando ao reservatório. Agora ele começava a seguir o caminho errado, subindo pela linha de retorno em direção à ruptura. No caminho, o fluido vazou pela válvula BDDV, que mantinha despressurizadas as linhas hidráulicas do trem de pouso principal direito. A válvula BDDV não impediu o vazamento. Ela foi projetada apenas para evitar que o fluido hidráulico entre nas regiões a jusante pelo porto de serviço. Ela não foi projetada para impedir que o fluido subisse na direção errada pela linha de retorno, já que isso simplesmente nunca deveria acontecer. Como resultado, o fluido vazando conseguiu fluir até a ruptura na linha de retorno e então sair da aeronave a uma taxa constante de meio litro por minuto. Enquanto a tripulação
continuava orbitando em almar para executar as diversas ações do ECAM, a pressão hidráulica estava caindo de forma constante no sistema azul, que alimentava os freios alternativos. Às 23h, durante a quarta tentativa de aproximação do voo 631, a quantidade de fluido hidráulico no reservatório azul havia caído o suficiente para gerar mais um aviso no ECAM, desta vez indicando baixo nível no reservatório hidráulico B. O copiloto viu essa mensagem e anunciou a ação associada do ECAM, que era desligar a bomba hidráulica azul para evitar que mais fluido fosse bombeado pela abertura. O comandante confirmou, e o copiloto então alcançou e desligou a bomba hidráulica do sistema azul. Isso significava que eles também não poderiam usar os freios alternativos, mas em teoria, isso não diminuiria a potência total de frenagem. Devido à existência dos freios de emergência, a última redundância no sistema de freios. Então, só para reiterar algo que eu disse perto do início deste vídeo, a válvula de alívio de pressão com vazamento estava localizada dentro do estacionamento. O coletor hidráulico foi projetado para desviar a pressão hidráulica aos acumuladores do freio de estacionamento, que pressurizam o sistema azul para manter os freios acionados, quando a energia do avião é desligada. No entanto, isso indica que os pilotos precisam desligar as bombas hidráulicas em voo. Como fizeram neste caso, o freio de estacionamento também pode atuar como freio de emergência, usando essa pressão residual do acumulador, que normalmente permite uma ou duas aplicações de frenagem máxima. Agora, lembre-se de como um dos efeitos colaterais desse vazamento da válvula PRV era que a pressão do acumulador diminuía mais rapidamente do que o normal. Sim, foi exatamente isso que aconteceu agora. Sem a pressão das bombas hidráulicas alimentando mais fluido no coletor hidráulico de estacionamento, a única pressão no sistema agora vinha dos acumuladores. Então, enquanto o fluido vazava pela VRP, os acumuladores de freio também começaram a despressurizar rapidamente. Na verdade, quando o voo 63 iniciou a descida pela rampa de planeio, a pressão dos acumuladores já estava quase esgotada. Isso significava que o A330 estava praticamente sem freios. Mas os pilotos não faziam ideia disso. Agora, eu realmente quero enfatizar aqui o quão incrivelmente raro é ver tantos sistemas redundantes falharem. Tivemos a falha do sistema de indicação ar solo, impedindo o uso dos reversores de empuxo e dos spoilers. A falha dos transdutores de velocidade das rodas, que levou à perda do anti-skid e da frenagem normal pelo sistema hidráulico verde. Isso ativou o sistema azul danificado, e o vazamento latente da válvula PRV causou a perda da frenagem alternativa e de emergência. Isso é simplesmente, bem, insano. De qualquer forma, à medida que essa aproximação continuava, os pilotos estavam claramente muito preocupados com a situação, porque o comandante disse agora: "Ok, dê uma olhada depois do pouso, se a situação não estiver indo bem, tire tudo." Com isso, ele provavelmente quis dizer cortar a potência dos motores e torcer pelo melhor. Mas mesmo assim, eles não faziam ideia de quão ruim as coisas iriam ficar. Enquanto a aeronave gigante se aproximava da pista, o comandante avisou os passageiros para se prepararem para o impacto. Às 23h07 39 segundos, o voo 631 da Korean Air pousou na velocidade correta e na zona de toque da pista 22. Os pilotos colocaram as alavancas em ocioso e reverso, mas os reversores de empuxo não foram acionados. E, como esperado, os spoilers também não se estenderam. Mas os pilotos acionaram os freios de emergência mesmo assim, porque era tudo o que eles tinham. No entanto, havia tão pouca pressão residual nos acumuladores que, após 10 segundos de frenagem e a velocidade caindo para 107, toda a pressão se perdeu, e os pedais de freio ficaram inoperantes. Sem sistemas de frenagem restantes, os 173 passageiros e tripulantes agora estavam à mercê do destino. Na cabine de comando, os pilotos tentaram tudo o que podiam imaginar para tentar fazer a aeronave parar. Eles mantiveram os pedais de freio pressionados ao máximo, obviamente sem nenhum efeito. O copiloto tentou resolver o problema do trem de pouso, desligando seu motor do lado afetado, mas sob o estresse extremo em que estava, ele acabou desligando no motor do lado oposto por engano. O comandante ordenou: "Não desligue!" 7 vezes, mostrando grande agitação,
como todos podemos entender. E o primeiro oficial ligou o interruptor mestre novamente, o que na verdade neste caso não fez diferença alguma. Com os motores já em marcha lenta, desligá-los não ajudaria a parar o avião de qualquer forma. Com o fim da pista se aproximando na chuva e escuridão, o comandante alertou que a velocidade não diminuía. Com velocidade de 83 nós ou 152 km/h para frente, o voo 631 saiu do final da pista, deslizando pela área de escape em direção a obstáculos, enquanto os passageiros se preparavam para o impacto. O trem de pouso dianteiro atingiu uma laje de concreto que sustentava o sistema de iluminação de aproximação, fazendo com que ela desabasse. Mas o avião ainda não parou. Continuando em frente, depois bateu na antena do localizador e na estrutura metálica, que foi arrancada do solo e lançada sobre a fuselagem. E com aquela antena ainda enrolada nele, o Airbus A330 finalmente parou, 235 metros além do final da pista, muito danificado, mas em sua maior parte inteiro. Dentro da cabine de passageiros, os comissários iniciaram a evacuação pelas portas L2 e R2. As portas L1 e R1 não puderam ser usadas devido à forte deformação da fuselagem dianteira no acidente. As portas L3 e R3 estavam bloqueadas por destroços das antenas e as L4 e R4 muito altas devido ao colapso do trem de pouso dianteiro. Durante a evacuação, a porta R2 também ficou inutilizada após uma barra de aço perfurar o escorregador. Mas, felizmente, não houve incêndio. Então, os passageiros conseguiram evacuar todos pela única porta restante. A tripulação de cabine foi excepcional na evacuação, ajudando especialmente passageiros em cadeiras de rodas e retornando à cabine 4 vezes para conferir se ninguém ficou para trás. Ao final, só 2 tripulantes e 15 passageiros tiveram ferimentos leves, mas todos os 173 a bordo sobreviveram ao incidente. O avião, no entanto, foi considerado perda total. Os investigadores do Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil das Filipinas determinaram que o aumento da velocidade vertical, devido aos comandos do manche pelo comandante e a corrente descendente turbulenta, foi o que causou o toque prematuro, e o impacto do trem de pouso principal com o desnível na borda da pista foi o que provocou todos os danos. Isso resultou na perda dos mecanismos de desaceleração, sendo ambos fatores causais. A válvula de alívio de pressão com vazamento e o procedimento de baixa quantidade de fluido hidráulico, que levou à despressurização dos acumuladores, também foram listados como fatores contribuintes. Um estudo posterior do relatório do acidente indicou que, se o fluido hidráulico não tivesse vazado pela válvula de alívio de pressão, seria possível usar os freios alternativos no lado esquerdo. A velocidade da aeronave ao sair da pista teria caído de 83 para 30 nós, tornando a situação bem mais segura. Após o acidente, a Korean Air melhorou o treinamento de pilotos para aprimorar habilidades básicas de pilotagem. A Airbus iniciou novos procedimentos para identificar PRVs com vazamento e aprimorou a lógica dos reversores de empuxo, permitindo seu uso caso outra tripulação enfrente situação semelhante. Mas o que eu realmente quero enfatizar aqui é que a perda de todos os sistemas de frenagem em uma aeronave comercial moderna é algo como um evento cisne negro. É algo muito improvável e, pelo que sei, nunca tinha ocorrido antes do voo 631. Na verdade, se eu tivesse que apostar, eu diria que algo assim pode não acontecer novamente por um tempo muito, muito longo. O mais incrível é que todos a bordo sobreviveram, o que parece ser um cenário de pior caso, mas será que foi mesmo? Na verdade, enquanto minha equipe e eu revisávamos essa história, percebemos que o acidente poderia ter sido fatal. Se apenas uma pequena decisão tivesse sido diferente, e essa decisão fosse tentar mais uma aproximação antes de alternar para Davao, veja que a pista de Davao é 1000 pés mais curta do que a pista de Cebu, o que teria significado uma velocidade ainda maior quando a aeronave saísse da pista. Mas esse não é o principal aqui. A questão real é que, no evento real, cerca de metade da desaceleração que ocorreu antes da saída de pista veio da pressão residual ainda existente no acumulador. Mas se o voo tivesse seguido para Davao, o vazamento da válvula de alívio de pressão, PRV, teria continuado a liberar essa pressão acumulada até não restar mais nada. Nesse caso,
o voo 63, provavelmente teria ultrapassado a pista em Davao a mais de 100 nós, o que poderia ter feito a aeronave sair desgovernada para fora dos limites do aeroporto, com resultados potencialmente fatais. Agora, se você gostou dessa história, e eu realmente espero que tenha gostado, espero que você tenha se inscrito no canal, porque isso realmente ajuda a mim e a equipe. E você também deveria assistir a este vídeo a seguir, que é uma história realmente inacreditável. E se você quiser ver todos os meus próximos vídeos antes de todo mundo, então, por favor, use este código QR ou o link na descrição. Para se juntar à minha equipe no Patreon, eu adoraria ver você por lá. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo ao Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!